Aí você pega o Jim Carrey, foi faxineiro, mano. Não sei se vocês sabem, mas quando eu era criança, meu sonho era ser o Jim Carrey. Eu já falei isso alguma vez? Vocês sabem disso? Eu era extremamente fã do Jim Carrey. Eu queria ser o Ace Ventura, o Máscara. Eu achava aquilo assim, fabulosíssimo. O jeito dele. Eu nunca vi ninguém engraçado em Hollywood igual o Jim Carrey. Apaixonado. Ali eu fui fã. Aí depois que eu descobri que era faxineiro, aí que eu pirei. Sabe por quê? É engraçado que a gente que é ex-pobre, quando olha para alguém que é filho de rico, a gente não respeita a riqueza do cara. Quando você é ex-pobre, você não valoriza isso quando vem de uma pessoa que vem de uma família sem ter lutado por aquilo. Deixa eu te falar. Tanto fez, tanto faz. A riqueza é do mesmo jeito. Para quem é ex-pobre, para quem é rico, para quem é super rico. A riqueza tem a ver com gestão. Não tem a ver com de onde você saiu. Se você não aprender essas coisas, eu posso te falar, nesses 3 dias, se você estiver comigo, eu te mostro coisas básicas. Vou te mostrar aqui que eu vou te convencer. Meu papel nesses 3 dias é convencer você que você pode treinar seu cérebro, configurar essa máquina poderosa de 86 bilhões de neurônios. E eu vou te contar um negócio chamado consciência. O que é consciência? Se a sua consciência começar a entrar em expansão, ela é obrigada a ter que trabalhar mais. Não sei se você sabe, um cérebro em expansão, ele trabalha dormindo. Tem problemas que eu não consigo resolver acordado, eu vou deitar, eu mentalizo e peço a solução. Aí você fala, você pede para Deus? É claro. Eu peço para Deus e os meus neurônios falam, deixa comigo. Eu acordo no outro dia, tem saídas na minha cabeça. Porque meu cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios, eu posso dormir em paz, que ele ainda está trabalhando. Não desliga. Ele pode entrar no sono profundo, no sono REM, que eu conheço demais, sou estudioso do sono. Mas ele dá conta de resolver os negócios dormindo. Engraçado que na Bíblia fala assim, ó, aqueles que amam a Deus, Deus dá enquanto as pessoas estão fazendo o quê? Enquanto dormem. Então, olha lá para o Flávio Augusto, foi vendedor de curso de inglês, da empresa dos outros, sem falar inglês. Aí, às vezes as pessoas falam, mas eu não posso, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você não precisa ser nada não, filho, só precisa ser trabalhador. Você precisa ser trabalhador ao ponto de não querer trabalhar mais. Eu sei que é ofensivo para algumas pessoas, porque é o nível de mentalidade, de sintonia delas, elas não conseguem entender o que eu estou falando. Mas eu amei ser trabalhador. Trabalhador mesmo, sabe assim, cumprir hora, aquela coisa. Eu amei. Amei. Só que na hora que eu comecei a odiar, eu falei assim, eu tenho que arrumar isso para os outros. Entenderam a piada, não? Não entenderam? Seja tão bom numa coisa que você não precisa mais fazer ela. Quando você entender isso, acabou, você vai prosperar mais rápido. Tem gente que não é bom, não fica bom nunca numa coisa. E é por isso que tem que ficar uma vida inteira naquilo. Seja tão bom como filho, até um ponto você fala assim, agora eu quero ser pai. Aí você deixa aquele cargo de filho, porque não dá para ocupar 2, tá? Tem gente que vive destruído na vida porque quer 2 cargos ao mesmo tempo, que é o de filho e de pai. Não vira homem nunca. A mesma coisa a mulher, não vai virar mulher nunca. O que define um homem e a mulher não é genitália. É amadurecer o cérebro, é virar de fase. Então, você olha para o Brad Pitt, foi entregador de pizza. Você olha para o Silvio Santos, foi camelô. Engraçado que todo mundo que nós estamos falando aqui, só por um milagre alguém dessa lista aqui não ficou bilionário. Talvez 1 ou 2, eu duvido, eu acho que todo mundo aqui chegou. A faturar bilhão é certeza. Você olha para a Beyoncé, trabalhou no salão de beleza. A Beyoncé, manicure. Não é possível, veio de manicure. Ajudava no salão de beleza? É. Essa aí é braba, uma das pessoas mais conhecidas do planeta Terra. Mas sabe o que essas pessoas têm em comum? Olha lá, o Denzel Washington era barbeiro. Está tendo umas experiências com Deus forte esses dias, né? Que vocês estão acompanhando, né? Pablo Marçal era atendente de call center. Época boa. Dá um zoom out aí das imagens. Olha todas essas pessoas. Você acha que essas pessoas têm a sorte? Fala a verdade. Assume. Não, essas pessoas têm sorte. Fala. Fala assim, ó. A pessoa tem a sorte. A Beyoncé tem sorte. O Flávio Augusto tem sorte, o Brad Pitt tem sorte, o Denzel Washington, o Pablo tem sorte, o Silvio Santos é pura sorte, né? Ele foi do nada comprar um canal de televisão com sorte. Como que paga? Como que paga? Como que Thiago sai de garçom? Como que Luísa? A Luísa, ela já teve um patrimônio bilionário também, que ela foi casada com o Eike Batista, se não estiver enganado, né? Janguier, pura sorte, foi engraxando o sapato que o cara falou, vou te dar um cheque aqui para você, de 1 bilhão. Fala com a boca mais uma vez assim, a minha fase não me define. Você olhar no espelho também não define quem você é. Isso é só uma fase. O espelho não define sua identidade, define a sua fase. A sua alma é eterna, seu espírito é eterno e esse corpo aí está em decomposição já. Isso é só uma fase. Sabe o que é interessante? Olha todo mundo para cá, olha com a alma para mim. Você compra uma casa e a escritura está no seu nome, aquilo nunca foi seu e nunca vai ser. Você só comprou os últimos dias daquela casa enquanto você está vivo. Porque quando você morrer, vai ficar provado que nunca foi seu. Seu carro que você comprou para estar quitado, nunca foi seu. Você também pagou para ele estar enquanto você estiver aí, ou até quando você enjoar dele. Mas engraçado é que tem gente agora matando outra pessoa por amor, achando que aquela pessoa é dela. Mas até uma circunstância, uma doença, uma morte, aquilo vai ficar provado que nunca foi seu. Mas o corpo é meu. Seu corpo é um adubo.
barrinho falante. Sabe o que significa isso? Nem o corpo que você chama de seu é seu. Você pegou do esterco, quer dizer, você pegou do barro, daqui uns dias vira esterco. Até isso a terra vai cobrar de volta. Mas sabe, mas o espírito é meu. Não, o espírito é de Deus, foi ele que introjetou isso aí no corpo. Resumo, por que a gente briga por tanta idiotice? Por que a gente vive com medo? A maior parte de vocês não prosperaram não é por falta de sorte, porque está viva na sorte. Eu fiquei chocado, porque a gente foi enganado aí pela pseudociência, a vida inteira que era o mais forte dos espermatozoides que conseguia vingar e vir aqui na Terra, né? Foi descoberto agora há poucos dias que isso não é verdade. Que o segredo não está no mais forte, é o óvulo que escolhe. Então, quando a Bíblia fala há milhares de anos que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, selecionado. Espera aí, então nós estamos relacionando os escolhidos contra os mais fortes? Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que se adaptam. E os escolhidos, eles têm um negócio chamado adaptabilidade. Eles conseguem se adaptar porque eles sabem que de qualquer jeito o negócio vai acontecer. Então vamos lá. Por que eu estou falando para vocês sobre virada? Vamos lá. Da onde eu vim e as pequenas viradas que quando foram acontecendo não parecia nada impressionante. Mas hoje eu vejo que foi impressionante. Eu lembro, meu pai funcionário público, foi aposentado como funcionário público. Minha mãe faxineira. Estudei minha vida inteira em escola pública. Talvez a gente teve um ingresso de 2 ou 3 vezes em escola particular. Talvez eu tenha estudado em 13 escolas e morado em 18 casas diferentes, até onde eu contei. Mas sabe, por que você está contando isso? Porque é o seguinte, o sonho do meu pai era que eu fosse funcionário público. Hoje 12,6 milhões de pessoas no Brasil são funcionárias do governo em uma das 3 esferas. 54 até 56 milhões de pessoas no Brasil hoje estão dependendo do Bolsa Família. 53 milhões são dependentes de alguma forma abaixo dos 18 anos de idade. 43 milhões de pessoas, aproximadamente, são empreendedores ou trabalhadores fichados. E aí você soma isso aí tudinho, vai dar uns 203 milhões de pessoas. O que eu quero te mostrar com isso? Eu tinha uma energia, um foco, um treino mental, um ambiente. Toda a sorte que foi lançada sobre mim era para eu comprar uma apostila, que meu pai ficava insistindo, compra apostila, você precisa funcionar no Banco do Brasil. Esse aqui, aquela coisa. E eu falava, eu não quero esse negócio. Com 12 anos de idade, que é quase a idade do meu filho mais velho, eu acho um livro. Esse livro, exatamente, lançamento dele no Brasil. Robert Kiyosaki, o nome do cara. Eu sou despertado por um livro. Esse livro se chama Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu leio esse livro, gostava de ler demais. O livro mostra a figura de um pai pobre, que é uma mentalidade de estabilidade, e o pai rico. E para piorar, eu estou com um amigo, a gente convivendo junto. Eu olho para esse amigo meu tem um padrasto que configura como pai rico. E eu vi meu pai, né, como aquele outro pai da estabilidade que quer passar isso para o outro. Você tem que ser isso, tem que ser isso. E aquilo me incomodava. Certa vez, já depois de alguns anos, eu lembro que eu estava com uma amiga, a gente acabou batendo no carro dele, e a gente estava lá fazendo a lanternagem, estudando lá no KD, no Yahoo, como fazer isso. A gente pegou, comprou massa plástica, lixou, voltou no martelinho, arrumando o carro do cara. Aí o padrasto dele, o nome do cara era Sidney. O Sidney foi assistir a gente todo orgulhoso. Olha aqui, nós damos conta de arrumar o carro. Lixando o carro. Aí olha aqui, que nós somos fera. Só querendo uma aprovação do cara. Aí o cara vira e fala assim, ó, esse não é um segredo não. Eu falei, será que esse cara é tão fera que ele sabe mexer com lataria, com lanternagem, com pintura? Aí ele falou assim, ó, não tem dádiva nenhuma no que vocês estão fazendo. Vocês têm que aprender a crescer para pagar para pessoas boas fazer isso aí. Porque o que vocês estão fazendo vai ficar ruim. E o que vocês precisam fazer é ficar bom em outras coisas para pagar alguém que é bom nisso aí.